como a nossa irmã anunciou, o tema nosso de hoje é Erasto e Acerte. Então nós vamos procurar conhecer essa entidade espiritual, esse espírito chamado Erasto, né, que é um dos mentores da Acerte. A Acerte tem como mentores Erasto, a irmã Liz e a irmã Miriam. Segundo informações que nós temos pelos médiuns que trabalham nas mesas mediúnicas, Erasto é o coordenador dessas entidades que são protetoras da Acerte, da Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação. A Acerte, vamos ver um histórico rapidinho da Acerte. A Acerte, ela foi iniciada pelos idos de 1956 por Nelito, né, que é o fundador da Acerte, sua esposa e um grupo de pessoas amigas que se reuniram na casa de Nelito para uma sessão mediúnica. Depois de algum tempo, a Nelito, sua esposa e os outros, empolgados com os bons resultados da sessão mediúnica que eles participavam e também recebendo orientação dos trabalhadores do espaço, dos bons espíritos, ele resolveu organizar um local mais apropriado para as reuniões mediúnicas. Ele tinha atrás da sua casa um pequeno rancho, um ranchinho, ele limpou, né, adequou, e daí começaram a fazer lá nesse ranchinho as reuniões mediúnicas. Então, a Acerte iniciou com o nome de Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço. Esse ranchinho, depois ele foi ampliado, foi reformado, para que ele também pudesse receber o público, para que também o Nelito e aquele grupo, sua esposa e aquele grupo pioneiro, pudesse oferecer doutrinas, né, reuniões doutrinárias. E como era uma entidade espírita, precisava ser registrada, porque a legislação exige. Então, foi obrigado a criar sociedade, o nome, Sociedade Espírita Trabalhadores do Espaço. Sociedade Espírita Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço. E se vocês perceberem, Sociedade S, inicia com S, Ranchinho, Sociedade Espírita, S de Sociedade, E de Espírita, Sociedade Espírita, Ranchinho, R, né? Ranchinho dos Trabalhadores, T, né? Trabalhadores do Espaço, E. Então, dá a sigla Acerte, tá? Alguns anos mais tarde, por necessidade de adequar o nome da entidade ao nome que fosse mais apropriado, com a finalidade de obter recursos junto ao governo municipal, e com a reforma dos estatutos da Acerte, a Sociedade Espírita Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço foi denominada de Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, conservando assim a mesma sigla, SECT, né? Não modificando a sigla, tá? Esse ranchinho dos trabalhadores do espaço, que o Nelito adequou, criou, reformou e transformou num centro espírita atrás da sua casa, na rua Monsenhor Top, no centro da cidade, essa sociedade espírita, esse grupo de espíritas, eles resolveram criar aqui
na Cachoeira do Bom Jesus, uma subsede. E ele construiu aqui no terreno de propriedade da sua família, e também para ampliar, comprou terras adjacentes e construiu aqui um ranchinho dos trabalhadores do espaço, tá? Ainda não transformado em Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação. Então, ele construiu, colocou lá na frente, né, a tabuleta, estava escrito Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço, logo abaixo, Templo Espírita. Tá? Com a reforma dos estatutos, passou a se chamar Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação. Tá? Continuando as atividades espíritas e os trabalhadores do espaço despertando em Nelito, na sua esposa, Dona Júlia, e nos outros trabalhadores, a necessidade de ampliar os serviços oferecidos pela sociedade espírita à comunidade, eles resolveram criar, né, um asilo para os velhinhos. Então, começaram a criar, né, construir o asilo dos velhinhos, que deram o nome de Irmão Erasto. Asilo dos velhinhos, Irmão Erasto. E daí em diante, a SERT progrediu espiritualmente, progrediu materialmente, progrediu em atividades sociais, em benefícios para a sociedade da Cachoeira de Bom Jesus. Hoje, né, a SERT, que como nós conhecemos, está aqui nesta fotografia, né? Vocês vejam, está aqui o asilo dos velhinhos, né? Hoje chamado Lar de Idosos Irmão Erasto. Logo em seguida vem o Lar das Crianças, depois o Educandário, né? Que se estende até esse ponto, até aqui, pouquinho mais, e depois vem nessa área, vem o Centro Espírita Irmão Erasto, onde nós estamos localizados. E mais adiante, né, tem o brechó, o nosso brechó, né? E outras casinhas com entidades que prestam serviço à comunidade. Além desse complexo, aqui na Cachoeira de Bom Jesus, a SERT também tem um centro espírita na rua Allan Kardec, no centro da cidade. Aquela rua que sobe para o Morro da Cruz, ou também chamado Morro das Antenas das Televisões. Aquela rua, né, hoje é denominada também Rua Allan Kardec. Então, a SERT hoje é constituída por todo o complexo que aqui existe na Cachoeira, né, mais o Centro Espírita Allan Kardec no centro da cidade. Com a ampliação da estrutura física, material da SERT, com a criação do Lar das Crianças, e criação do nome da Sociedade Espírita, né, de Recuperação, Trabalho e Educação, aquela casa de madeira, que era chamada Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, que existia aqui nesse terreno, ele foi derrubado. E dentro do asilo dos velhinhos foi criado um espaço para o Centro Espírita. Tá? E esse Centro Espírita, como já havia o asilo ali, com o nome Irmão Erasto, se
esse novo centro, dentro do asilo, ele, em homenagem ao irmão Erasto, ele foi chamado de Centro Espírita Irmão Erasto. E o templo espírita antigo, chamado Centro Espírita da Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação, desapareceu. E aquele centro espírita que o Nelito mantinha ele e o seu grupo, na cidade, ele transferiu aquele centro para a rua Allan Kardec, onde hoje está. E aquele centro também não mais se passou a chamar Centro Espírita, Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço, ou Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação. Passou, então, a chamar-se Centro Espírita Allan Kardec. Tudo isso, todo esse trabalho feito por Nelito, sua esposa Júlia, os pioneiros e várias outras pessoas que aderiram ao trabalho de Nelito e seu grupo, de colaboradores, de voluntários, de pessoas de boa vontade, pessoas dispostas a servir a Deus e a Cristo Jesus. Então, como nós estamos dispostos a verificar, a conhecer mais de perto essa entidade espiritual chamada Erasto, que é mentor da SERT, nós vamos encontrá-lo na Bíblia. Nós vamos encontrá-lo no Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento. Nós vamos encontrá-lo nos Atos dos Apóstolos, que é um livro que traz os ensinamentos dos apóstolos, que traz a pregação dos apóstolos de Jesus. Então, no capítulo 19, versículo 22, no Atos dos Apóstolos, é citado Erasto, é citado uma determinada atividade de Erasto no cristianismo nascente. Depois, um outro livro do Novo Testamento, chamado As Epístolas dos Apóstolos, nós temos a Epístola de Paulo aos Romanos, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. E no capítulo 16, versículo 23, Paulo também se refere ao seu discípulo Erasto e mencionando uma determinada tarefa dentro do cristianismo. Ele, então, era um discípulo, um seguidor de Paulo, era um auxiliar, um companheiro do apóstolo Paulo. Na segunda epístola de Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteo, o Paulo menciona uma determinada tarefa a Timóteo, mas que essa tarefa seria feita por ele e pelo Erasto. Então, Timóteo, discípulo de Paulo, Erasto, discípulo de Paulo, no início do cristianismo, no cristianismo primitivo, eles eram companheiros na implantação do cristianismo. Vamos ver alguns papéis importantes de Erasto nessa tarefa do apóstolo Paulo, implantar, criar núcleos cristãos em várias cidades do mundo. Paulo foi chamado apóstolo dos gentios. Ele levou o cristianismo para fora de Israel. Então, ele foi a diversas cidades do mundo de então, criando núcleos cristãos, que os cristãos católicos depois chamaram de igrejas. Igreja, o seu significado, nada mais é do que uma congregação de pessoas
com uma finalidade religiosa, tá? Não é um templo, uma casa, é uma congregação de pessoas. Então, aquelas pessoas que formavam núcleo de cristãos, eles eram chamados de igreja cristã, tá? E esses núcleos cristãos foram criados por Paulo em vários locais do mundo de então, tá? Juntamente com os seus discípulos, entre eles Erasto. Na cidade de Corinto, no ano 52, a cidade de Corinto, nessa época, ela pertencia à Grécia. Era uma cidade, para o tempo, bastante populosa, e ela rivalizava com o Atenas, com a capital Atenas. Então, ela era muito frequentada por filósofos gregos. Mas como os romanos dominavam também a Grécia, a cidade era comandada pelo procônsul Gálio. E Erasto era de família nobre. E ele era amigo desse procônsul Gálio. E ele ocupava na cidade de Corinto uma posição de edil. Ele era responsável pelo erário público e pela construção de edifícios públicos. E há relatos que ele construiu muitos edifícios com finalidade de beneficiar o povo. Então, quando esse rabino Sóstenes, esse rabino judaico, esse fariseu, né, acusou Paulo de persuadir os homens a servir a Deus contra as leis de Moisés, Gálio, que era amigo de Paulo, e Paulo conversava com ele sobre o cristianismo, ele já tinha simpatia pelo cristianismo. Então, ele não aceitou a denúncia do rabino fariseu e mandou eles embora. Então, Paulo não foi preso, não sofreu sanção nenhuma, por intervenção de Erasto. Né? Aqui temos a figura que nos mostra a internet, né, do irmão Erasto, e aqui do apóstolo Paulo. 2 anos depois, Paulo abandonou Corinto, abandonou a atividade pública e passou a se dedicar exclusivamente ao cristianismo, na cidade de Éfeso. Mas como ele era um aristocrata, a sua família era rica, ele possuía na cidade de Éfeso um terreno grande, bem arborizado, com jardins. Ali tinha um edifício onde antes havia uma espécie de uma academia, de uma associação, e ele colocou aquele local à disposição de Paulo. E Paulo, então, começou, nesse local, a pregar o cristianismo, né, a instruir os seus alunos, os seus discípulos, e a fazer prodígios, né, como a expulsão de espíritos inferiores, a cura de doenças, né? E, lógico, por isso Paulo se tornou famoso, né? Era a figura religiosa mais discutida de Éfeso. Tanto é assim que lá existia, na cidade de Éfeso, o templo de Diana, um templo pagão, e esse templo pagão, vendo os seus adeptos fugirem para o cristianismo, eles quiseram também agir contra Paulo, mas Paulo foi protegido pelo irmão Erasto. Agora, visto Paulo, né, o papel de Erasto no cristianismo nascente, nós vamos ver o papel de Erasto na codificação espírita. Segundo Allan Kardec, codificador do espiritismo, na revista espírita, essa revista espírita, que foi criada pelo Allan Kardec, né, e pertencia à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
o Allan Kardec, nessa revista, ele diz o seguinte, que Erasto era um espírito superior e as suas mensagens revelavam um conteúdo elevadíssimo. Palavras do codificador. Então, na codificação espírita, Erasto também fez parte da pleiade dos espíritos, do Espírito da Verdade. Ele participou da criação, né, da codificação da doutrina espírita. Ele foi um auxiliar, né, do Espírito da Verdade. Então, nós temos a presença de Paulo, né, de mensagens de Paulo, né, instruções de Paulo, no livro dos Médiuns. Aí aparece no capítulo 5, no capítulo 16º, no capítulo 19º, no capítulo 20, no capítulo 31º, na comunicação 27, tá? E ele também, vejam agora, na Revista Espírita, que era presidida, dirigida por Allan Kardec, uma mensagem longa que foi chamada de Epístola de Erasto aos Espíritas Lionenses. O codificador colocou essa mensagem na Revista Espírita. Os espíritos, aliás, as pessoas, os primeiros cristãos da cidade de Lyon, na França, né? Por isso lioneses, eles, a comunidade cristã tinha sofrido perseguições muitas violentas e o irmão Erasto relata essas perseguições nessa epístola. Em um livro dos médiuns, né, salientando aqui, né, aquele item 230 do capítulo 20º, encontramos aí a célebre frase de Erasto: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, aqui temos a imagem, né, do irmão Erasto e o livro dos médiuns. Agora, como auxiliar da codificação, nós encontramos Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, item 11, no capítulo 20º, os trabalhadores da última hora, né? Item 4, missão dos espíritas. Essa mensagem, ele se refere especialmente aos espíritas. Vamos ver um pouquinho mais adiante. Ele também participa do capítulo 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas, dos itens 9, caracteres do verdadeiro profeta, item 10, os falsos profetas da erraticidade. Então, Erasto, ele participa da codificação espírita em fatos de grande importância. Agora vamos ver nessa mensagem, né, do capítulo 20º, os trabalhadores da última hora, o item 4, missão dos espíritas. É um pequeno trecho, não é tudo. O que Erasto nos diz: não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Lembram-se do Pentecoste?
Ide e pregai a palavra divina. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Continuando, ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Arme-se vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. É preciso que trabalheis. Essa mensagem do irmão Erasto, ela se refere principalmente àqueles que se candidatam ao púlpito espírita, aqueles que se candidatam a ser expositores da doutrina espírita. Agora vamos ver Erasto e Acerte, tá? Nós vamos verificar que a casa de Erasto não é somente o centro espírita onde estamos, Centro Espírita Irmão Erasto. Não é somente o lar dos idosos Irmão Erasto. Acerte, na verdade, a casa de Erasto, na verdade, é a totalidade da Acerte. É todo o seu complexo. Vamos ver como Erasto aparece na história da Acerte. No início das atividades mediúnicas, no ranchinho dos trabalhadores do espaço, situado atrás, então, da residência de Nelito, o médium Nemrod Luiz Le Barbechon relatou que muitas vezes via uma faixa onde aparecia o nome Erasto. Então, esse médium, um dos pioneiros da Acerte, ele relatou, e isto está escrito em diversos livros que contam a história da Acerte, essa declaração do médium Nemrod. Aqui é o centro espírita atrás, da casa de Nelito, na cidade. São duas imagens, estão separadas. Nós estamos no dia 20 de setembro. A data de fundação das obras sociais e a data de fundação do Centro Espírita Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço, aqui nesse terreno, aqui na Cachoeira, ocorreu no dia 22 de setembro de 1957, tá? Mas
em uma comunicação anterior, ainda na cidade, em 7 de junho, Erasto, pela primeira vez, se manifestou. E, em outras palavras, ele diz o seguinte: é certo que não me conheceis, porque nunca estive usando a palavra convosco, mas sempre estivemos deste lado, no trabalho do bem, de amor e de fé. No final de sua mensagem, Erasto cita Paulo de Tarso como exemplo de trabalhador do Senhor e como sendo o seu grande mestre. E que Erasto, e que Paulo, então, seria grande discípulo do Mestre Jesus, né? De Cristo Jesus, do Mestre dos Mestres. Aqui, um dos livros da secte, conta a história da secte. Logo em seguida, isso, né, no mês de 22 de setembro de 1957, agora, aqui na secte, aqui na Cachoeira, Erasto se manifestou novamente. Nesse dia, ocorreu a fundação do Centro Espírita. Só que a sessão de inauguração ocorreu à tarde. Eu tenho a impressão que seria um sábado. Ocorreu à tarde. E houve muita festa. Houve espíritas ilustres que vieram, ao presidente da Federação Espírita Catarinense, tá? Houve muitas canções, declamação de poesias, e à noite houve a sessão mediúnica. À noite, então, Erasto se manifestou nessa fundação, nessa data de fundação do Centro Espírita aqui na Cachoeira. E ele falou o seguinte: isto é apenas o começo, porque a obra é grande. E, portanto, também o começo de auxílio espiritual, também é o começo do... E também, portanto, também o começo de auxílio espiritual. Porque quanto maior a necessidade, maior o auxílio. Quanto maior for a obra, maior será o seu produto, a sua essência. E terminando, ele diz: todos nós cantamos e todos nós também sentimos a emoção e a alegria dos momentos vividos. Isto é, ele quis dizer que durante a tarde ele estava presente, ele e seus companheiros, eles e sua pleia de espíritos. Aqui, ó, então, é o retrato do ranchinho, primeiro ranchinho, né, de madeira aqui da Serte. Grande diferença, não é, do que está hoje, não é? Enorme diferença. Agora nós estamos dizendo que Erasto é o mentor da Serte e que esse Erasto é o mesmo Erasto, discípulo de Paulo. Nós temos, confirmando isso, várias informações nos diversos livros que contam a história da Serte. Nós encontramos isso também em relatos da Dona Júlia, esposa de Nelito, que ainda está entre nós, né? Está ainda encarnada. E a Dona Júlia
a referir-se a Erasto e Elis como mentores espirituais desta instituição, ela fala particularmente de Erasto. E várias vezes ela menciona que o Erasto da Serte, é o discípulo de Paulo de Tarso. A atual presidente da Serte, né, a senhora Leni Volter, em um livreto, em um opúsculo organizado por ela, intitulado Mensagens Importantes da Instituição para os Trabalhadores da Casa, ela cita textualmente: a Lenir é uma trabalhadora histórica, ela está aqui na Serte desde o tempo de Nelito. Ela diz o seguinte: Erasto, que conviveu com Paulo de Tarso há mais ou menos 2000 anos atrás. Nós encontramos em vários livros, mas primeiramente no livro Serte, uma história de amor, nós encontramos uma poesia mediúnica recebida por uma senhora, né, cognominada Mocinha, mas de nome Andrônica Pereira Moura. Ela era irmã do Nelito. Ela recebia várias poesias, canções, que hoje estão registradas. E o Coral da Serte está procurando reviver e cantar. Então, aqui vamos ter um pequeno trecho da poesia, chamada Casa de Erasto, né? Casa que abrigas as almas cansadas ao peso dos anos, vergastadas por dores, tristezas, desenganos. És o porto seguro ao final da jornada. Ó casa de Erasto, no pântano aterrado, tens hoje abrigado os que teto não tinham. Ó casa de Erasto, coberta de luzes, suavizas as cruzes dos nossos velhinhos. Então, lendo os diversos livros que contam a história da Serte, ouvindo os relatos da Dona Júlia, da Lenir, nossa presidente, e de várias outras pessoas que trabalharam durante esses anos, né, os chamados históricos da Serte, que relatam que Erasto é aquele discípulo de Paulo e que ele teve junto com a Serte desde o seu início, desde o início lá na reunião mediúnica dentro da casa de Nelito, e que ele sempre incentivou, né, para que os trabalhadores, que Nelito, os seus seguidores, os seus colaboradores prosseguissem nas atividades de caridade, criassem as obras sociais, né? O lar dos idosos, o lar das crianças, criasse o educandário e várias outras entidades, vários outros setores que compõem a Serte. Disso tudo, né, nós depreendemos, nós deduzimos que a casa de Erasto não é mais somente o lar dos velhinhos. A casa de Erasto não é somente mais esse centro onde nós estamos. A casa de Erasto é toda a Serte, é todo o seu complexo, né? É o lar dos idosos, irmão Erasto, é o lar das crianças, Seara da Esperança, é o educandário Lar de Jesus, é o centro espírita, irmão Erasto, né? É o centro espírita Allan Kardec lá da cidade, é o brechó, né, beneficente, o nosso brechó, são todo o voluntariado, são a casinha Pontinhos de Luz, onde senhoras, né,
costuram, né, enxovais para crianças, né? Deixa eu voltar. Talvez seja uma pausa para a minha garganta. A Procultura, o projeto Procultura, né? Que hoje vocês conhecem através principalmente das pessoas que cantam, né? O coral. E todos os outros setores que fazem parte da CERT e que trabalham para o bem comum, para a saúde do espírito e para a saúde do corpo. Né? Todas as atividades espirituais próprias de um centro espírita, como aqui do Centro Espírita Irmão Erasto, como lá do Centro Espírita Allan Kardec. E também todas as obras sociais, né? Obras sociais que beneficiam crianças e idosos, né? Em situações de risco, em situações de vulnerabilidade social. Essa atenção, esse apoio é integral, é constante, permanente. A CERT hoje é uma entidade filantrópica, espírita, educacional e de benefício social. É a entidade espírita de maior envergadura do estado de Santa Catarina. É a maior entidade beneficente espírita do estado de Santa Catarina. E a segunda entidade beneficente, né, de todo o estado, em relação a todas as outras religiões públicas, religiões, né, ou entidades que sejam do governo. Em relação às entidades religiosas e às entidades do governo, a CERT, no estado, ocupa o segundo lugar. E entre as espíritas, a primeira. Então, meus irmãos, a CERT, né, ela foi criada pelos pioneiros, Nelito, Dona Júlia e os seus seguidores, o seu grupo inicial. Depois, ela foi continuada por várias pessoas de boa vontade, de várias pessoas que, juntas ao Cristo, que seguidoras do Cristo, quiseram fazer a caridade, quiseram levar essa obra adiante. Então, a CERT é um local de redenção para os nossos espíritos. Nós que, em vidas passadas, não fizemos a caridade devidamente, não seguimos o Cristo como deveríamos fazer, hoje temos aqui na CERT a oportunidade de redimir os nossos enganos, de redimir as nossas omissões, as nossas ociosidades e abraçar Jesus, praticando o amor, praticando a caridade aqui na CERT. Obrigado, meus irmãos, pela atenção.